o preço e valor da independência brasileira. A independência do Brasil em 1822 não ocorreu sem custo algum. É possível dizer que muitas pessoas até acham que custou demais e que não valeu a pena. Não entraremos nesse tópico, mas sim responderemos as seguintes perguntas: quanto custou tal independência e qual foi seu valor? Barato certamente não foi. Devemos primeiramente falar da dívida de 2 milhões de libras esterlinas, que na época era muito dinheiro. Para termos uma ideia melhor, 2 milhões de libras esterlinas naquela época, por volta de 1820, 1830, equivalem a mais de 83 milhões de libras esterlinas em 2005, preço suficiente para comprar quase 190 mil cavalos. Sem falar que todo esse dinheiro foi somente para reconhecer a independência de nosso país, no século XIX. Assim, iniciando a história do Brasil com um belo endividamento, que levou até ao Banco Nacional, o Banco do Brasil, a falir em 1829. Em segundo lugar, é evidente que um dos fatos que acaba por complementar o anterior e que pode ter mudado para pior é que a independência política que existiu logo após o movimento de independência. Desde os tempos de quando Portugal reinava nas terras brasileiras, já havia uma forte dependência política externa, principalmente com relação aos países dos quais Portugal tinha uma forte dívida, como a Inglaterra, que ajudou Portugal a escapar do Napoleão, aquele baixinho que causou uma tremenda confusão na Europa e invadiu Portugal, forçando os nobres portugueses a fugirem para a colônia brasileira, com a ajuda dos ingleses, que deram proteção a eles, iniciando o processo, consequentemente, de independência do Brasil. Notavelmente, devido às dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra e que em 1822 o Brasil também obtém essa dívida. Isso leva a ter muitos tratados que beneficiam os interesses ingleses, principalmente, e que acabam mudando, de certa forma, a política brasileira. E quanto ao valor que essa independência representa para o Brasil? Somente uma queda do Império Português? Pode até se dizer que sim, uma vez que Portugal não havia condições de manter as suas colônias por muito mais tempo. Mas vejamos também pelo outro lado. A política externa apoia fortemente esse movimento de independência, uma vez que, com mais um país independente, existe mais um mercado externo, fora da Europa, beneficiando a todos aqueles países que não tinham uma boa relação com os demais países europeus, que enfrentavam dificuldades ou que estavam incapacitados de entrar nos mercados europeus, por serem muito concorridos. A separação política tinha como principais objetivos preservar a autonomia e liberdade do comércio do país. Entretanto, não se esforçou-se para alterar as condições de vida da maioria da população. A escravidão foi mantida e o povo, alienado e ainda sem oportunidades, não recebeu grandes mudanças em suas condições de vida. Os grupos que controlavam o país após a independência continuaram, obviamente, a se empenhar em manter a ordem, conservando a elite brasileira sem colocar seus poderes e domínios em risco. Ou seja, excluindo-se as elites, para o povo não foi atribuído um grande valor à declaração de independência, pois ficou fora dos benefícios garantidos e o povo continuou a ser explorado.